A palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 1 até o verso 8, nós lemos assim: Irmãos, lembrai-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Verso 3: Porque primeiro vos entreguei o que eu também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo certo. Deus, abençoa a Tua palavra ao nosso coração nesta noite. Fala conosco, Deus, através da Bíblia. Que o Espírito Santo possa estar intermediando, ó Pai, as minhas palavras até os ouvidos e ao coração da Tua igreja. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Jesus ressuscitou para que eu o veja. Um dos propósitos, meus irmãos, da ressurreição de Jesus, um dos propósitos dele estar vivo, é o que o apóstolo Paulo diz de maneira muito enfática no verso 4, no verso 5, e no verso 6 e no verso 7. Aparece aqui a expressão "e apareceu", e depois apareceu, e depois apareceu. Então Cristo, ele ressuscita com muitos propósitos, mas entre eles um é: ele ressuscitou, ele está vivo, para que você possa vê-lo, para que você possa se encontrar com ele, para que você possa ter comunhão com ele. Por isso a minha mensagem nessa noite tem como tema: Jesus ressuscitou para que eu o veja. Ele precisa se apresentar a você, ele precisa se tornar real, verdadeiro, íntimo ao seu coração, à sua vida. É preciso que eu e você, nós como igreja, tenhamos esse encontro pessoal com o Cristo que está vivo, o Cristo que ressuscitou e agora está à destra do Pai. A morte de Jesus faz parte do plano de salvação. Nós sabemos, irmãos, de que Deus ele tem um plano, um projeto de salvação para a humanidade. E dentro desse projeto, dentro desse plano, tudo estava já pré-fixado, ou pré-organizado, ou pré-agendado. Nada acontece dentro desse plano de salvação de surpresa. Jesus, que é Deus, e Deus que é Pai, e o Espírito Santo, eles tinham esse plano de maneira muito objetiva. Jesus teria que se encarnar, por isso ele nasceu. Jesus teria que viver sobre essa terra para se identificar com as nossas dores. Depois ele ministra 3 anos e meio seus ensinos, o seu evangelho, aquilo que Paulo diz que ele recebeu não dele mesmo, mas é algo que ele recebeu do Senhor. A mensagem de Paulo é a mensagem que ele recebe de Cristo. Lá no livro de Coríntios, na ceia que nós lemos, o verso 23 do capítulo 11, Paulo diz: o que eu recebi, o entrego para vocês, é o que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus ensina, ele desenvolve o seu ministério, e ele então vai para a cruz. A cruz já estava dentro desse plano de salvação. A cruz já estava prevista dentro dessa jornada. E depois então da cruz ele é sepultado, ele fica no sepulcro durante aqueles 3 dias. A sexta, o sábado e no domingo ele então ressuscita, ele ressurge para completar esse plano. Então ele nasce, ele morre, ele é sepultado e ele ressuscita para que hoje nós pudéssemos então celebrar a vida, celebrar a vitória sobre a morte, celebrar a sua ressurreição e poder viver na presença do Senhor. O que é celebrar a Páscoa então, meus irmãos? Celebrar a Páscoa é entender esse plano salvador. Celebrar a Páscoa é muito mais do que num domingo você reunir a família e fazer um almoço e distribuir doces para as crianças. Celebrar a Páscoa é mais do que apenas uma festa religiosa, mais uma tradição, mais um evento num calendário religioso. Celebrar a Páscoa é entender o plano salvador de Deus para nós. E através desse plano salvador eu poder então
desfrutar de comunhão, de intimidade. Por isso Ele está vivo, por isso Ele se manifesta, por isso Ele aparece, por isso Ele se faz presente na nossa vida, porque Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Celebrar a Páscoa é entender também um chamado ao serviço. É entender que esse Cristo que morreu, que ressuscitou e que apareceu a mim, Ele apareceu não só para me dar vida, mas para me comissionar, para me imbuir na sua obra, no seu ministério. Quando as mulheres vão até o sepulcro no domingo de manhã, e os evangelhos registram isso, elas chegam lá, elas não encontram o corpo de Jesus. O anjo então fala com elas, elas saem, e quando elas estão saindo, elas encontram o próprio Cristo, e o próprio Cristo diz: vá até os discípulos e diga para eles que eu estou vivo. Elas foram comissionadas, elas receberam um serviço. Páscoa não é apenas chorar, meus irmãos, a morte de Jesus Cristo. A Páscoa não é apenas lamentar na sexta-feira que Jesus morreu. A Páscoa não é apenas você ter um dia da semana onde você se constrange, você se constrange. E muitas pessoas não comem alguns certos alimentos nessa sexta-feira porque é um dia de comoção, é um dia de choro, é um dia de pesar. De fato pode ser assim. Lembrar da morte de Jesus é algo que tem que compulsionar o nosso coração. Mas a Páscoa não é apenas chorar a morte na sexta-feira e depois entornar o caldo no sábado, no domingo, e depois viver uma vida como se nada tivesse acontecido. Celebrar a Páscoa é celebrar a vida. Celebrar a Páscoa, meus irmãos, é comemorar a vitória de Jesus sobre a morte, porque o último inimigo a ser vencido por Cristo era justamente a morte. A morte era o último adversário dentro desse plano, desse projeto de salvação. Quando Jesus morre na cruz, Jesus vence o pecado. Jesus derrota o pecado que antes nos assediava. Mas quando Ele celebra a vitória na ressurreição, é a vitória sobre a morte. Na cruz Ele triunfa sobre o diabo e o pecado, mas na ressurreição Ele triunfa sobre a morte. E o próprio apóstolo Paulo, aqui no livro de Coríntios, capítulo 11 ainda, ele vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Lá no versículo número 54 de 1 Coríntios capítulo 15, mas quando o que parece ser resistir do que é imperecível e o que é mortal se revestir de imortal, então se cumprirá a palavra escrita. E o apóstolo Paulo cita aqui as escrituras: a morte foi engolida pela vitória. Que vitória, meus irmãos? Que vitória? A vitória de Cristo. A ressurreição. A morte foi engolida pela ressurreição. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão era um instrumento de ferro que feria, que machucava o animal. Aonde está aquele instrumento que antes feria, que machucava? Verso 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, celebrar a Páscoa é celebrar a vida, é celebrar a vitória, é celebrar uma nova oportunidade, é poder viver agora uma vida na presença desse Cristo que está vivo, e estando vivo Ele se revela. Ele se manifesta, Ele vem ao meu encontro, Ele vem ao teu encontro, para que eu e você possamos desfrutar da sua íntima comunhão. Verso 1 e verso 2, do capítulo 15, do texto que nós lemos. A primeira reflexão que eu quero fazer nessa noite é a reflexão no sentido que a ressurreição é a base do Evangelho. E a ressurreição sustenta a nossa fé. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é a base, é o alicerce do Evangelho. E a ressurreição também sustenta a nossa fé. Versículo 1 e versículo 2. Irmãos, lembrai-vos, ou lembro-vos, do Evangelho que vos anunciei. Que Evangelho é esse? É o Evangelho que está pautado, baseado, alicerçado em Cristo. O Evangelho que eu vos anunciei, o qual também recebestes e no qual vocês estão firmes. Então Paulo começa a chamar a atenção da igreja para a natureza da fé e para a verdade do Evangelho. Vocês receberam o Evangelho, vocês creram no Evangelho, vocês vivem a partir do Evangelho e vocês anunciam um Evangelho. E esse Evangelho, meus irmãos, ele tem a sua essência na ressurreição.
na pessoa de Cristo, mas na ressurreição de Cristo. Verso 2. Por meio desse evangelho, também vocês são salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como anunciei a vocês, a não ser que vocês tenham crido inutilmente. Por isso, amados irmãos, a ressurreição é a base do evangelho. É o sustentáculo do evangelho. E a ressurreição também sustenta a minha fé. Paulo questiona a fé dos coríntios. E ao questionar a fé dos coríntios, ele questiona a minha e a sua fé. Mas Paulo também defende, aqui meus irmãos, a ressurreição. E ele não só defende a ressurreição, ele afirma que a ressurreição aconteceu. Você pode ler todo o restante do capítulo 15. Paulo escreve todos esses versículos até o final do capítulo 15, verso 57, defendendo a ressurreição, falando das suas implicações, dos seus benefícios e dessas consequências. Então Paulo desafia a fé dos coríntios, a minha e a sua fé. Ele defende a ressurreição e ele então nos fala sobre os benefícios dessa ressurreição. Paulo trata dessa questão da ressurreição com a igreja de Corinto, porque a fé daquela igreja estava sendo ameaçada com um pensamento gnóstico. Algumas pessoas de uma seita, de uma filosofia gnóstica, eles estavam ensinando uma doutrina falsa no meio dos coríntios. E então Paulo vai lembrar esses irmãos do evangelho, da essência e da ressurreição, porque esses gnósticos, eles estavam ensinando que a ressurreição era apenas espiritual. Para o gnosticismo, a ressurreição não aconteceria literalmente física do corpo. Para eles, uma pessoa morrer e ressuscitar era algo impossível. Eles ensinavam essa filosofia de que um dia nós ressuscitaríamos espiritualmente, mas jamais uma ressurreição corporal, jamais uma ressurreição física. Então, dentro dessa filosofia, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Paulo, o ensino da Bíblia sobre ressurreição era falsa, era mentirosa. E é por isso que Paulo vai defender aqui, diante dessa igreja, essa ideia da ressurreição, para que eles não perdessem isso de vista, para que eles não fossem iludidos por falsas doutrinas, e eles então perdessem a sua fé. Por que a ressurreição é tão importante, meus amados irmãos? Por que a ressurreição ela é a base do Evangelho e ela sustenta a minha fé? Eu quero dar para você 7 elementos, de maneira bem objetiva. Primeiro, a nossa pregação, a nossa fé e o nosso testemunho gira em torno da ressurreição. A nossa fé, a nossa pregação, o nosso testemunho tem como base a ressurreição de Cristo. Se tirar a ressurreição, acaba a nossa fé, acaba o nosso evangelho, termina a nossa pregação, termina o nosso testemunho. Se tirarmos a ideia de ressurreição, ou se nós esquecermos desse conceito, não há mais o que nós fazemos aqui como igreja. Não há mais missão para nós. Não há mais o que nós defendermos a fé e proclamar essa fé. Segundo motivo, foi a fé na ressurreição que fez o evangelho chegar até nós. A mensagem diferencial do Evangelho de Cristo é a ressurreição. E foi baseado nessa ressurreição, nessa mensagem, que esse Evangelho perdura já há 2000 anos e chega até nós. É a partir da ressurreição que o Evangelho, o Novo Testamento está estruturado. E essa mensagem chega hoje para mim e para você como uma mensagem de salvação e de transformação. A fé na ressurreição motivou os discípulos, os apóstolos. Eles morreram por crer na ressurreição. Eles pagaram com a própria vida por crer nessa verdade. E a partir desse momento que eles dispõem a dar sua vida por aquilo que eles criam na ressurreição. E quando alguém dá sua vida por aquilo que acredita, essa mensagem ela perdura e ela resiste com o passar dos anos. Terceiro motivo, a nossa fé e a nossa vida cristã dependem da doutrina da ressurreição. A nossa fé depende, meus irmãos, dessa doutrina, porque nós cremos que um dia também vamos ressuscitar. Como Jesus ressuscitou, nós cremos que um dia vamos ressuscitar, teremos um corpo glorificado e aí estaremos então na presença do Senhor. Se tirarmos a ressurreição, a nossa fé e a nossa vida cristã, elas desmoronam, elas perdem o seu foco, elas perdem o seu sentido. Quarto, pela ressurreição, Deus manifestou o seu poder e o seu amor para o mundo. Pela ressurreição, Deus demonstra então que Ele tem poder, que Ele tem autoridade sobre a morte. Pela ressurreição, Deus demonstra que nada pode vencê-lo, nada pode pará-lo, nem a morte.
A morte parece a nós que é o último evento, é a última ação, é o último passo de qualquer pessoa. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a morte não é o fim, a morte é apenas uma passagem, é o começo de uma nova vida. E quando Deus ressuscita o Senhor Jesus Cristo, Ele manifesta o seu poder, a sua autoridade, mas não apenas isso, Ele revela também o seu amor ao mundo pecador, ao mundo perdido, porque Ele deu o seu Filho por amor para morrer em nosso lugar. E esse Filho que foi entregue por amor, foi ressuscitado, Ele voltou a viver. Então Deus, Ele demonstra o seu poder, a sua autoridade, mas também o seu grande amor para conosco. Quinto motivo, a ressurreição é o último ato para a nossa libertação do pecado e da morte. O versículo que nós lemos no final de Coríntios, capítulo 15, onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca é o pecado. E o diabo usa o pecado para nos ferir. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Mas no verso 57, Paulo fala, graças a Deus, que Ele nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a ressurreição é o último ato de libertação do pecado e da morte. Amado, você não precisa mais ficar escravo do pecado. Você não precisa mais viver escravo do pecado. Você pode estar livre, porque Jesus venceu não só o pecado, mas Ele venceu a morte, e você também pode ser vencedor. Sexto motivo, a ressurreição expressa a vida plena que Deus quer para nós. A ressurreição expressa a vida abundante, significativa que Ele quer para mim e que Ele quer para você. A ressurreição vai nos apresentar esta vida, a vida eterna. Porque quando nós fecharmos os nossos olhos nesse mundo e nós então nascermos para a eternidade, isso vai ser uma passagem, vai ser uma transformação. O nosso corpo mortal vai ser revestido da imortalidade e nós então vamos poder estar, depois da ressurreição, vivendo na presença do Senhor e vivendo daí, meus irmãos, a plenitude da vida com Deus. Enquanto nós estamos aqui, nós vivemos apenas flashes, apenas momentos, apenas imagens de como será a vida na presença do Senhor. Mas essa vida, ela vai ser plenamente desenvolvida por nós e usufruída por nós depois que nós ressuscitarmos e estivermos na presença do Senhor. E o último motivo, a ressurreição é a esperança de uma vida gloriosa, mesmo que seja apenas na eternidade. Pastor, minha vida está ruim, minha vida está uma droga, minha vida está uma tragédia, nada dá certo, tudo dá errado, eu não sou feliz, eu não tenho alegria, eu vivo triste, eu vivo deprimido, eu não tenho prazer, eu não tenho contentamento. Querido, mesmo que a sua vida aqui seja a pior vida a que uma pessoa possa viver, saiba que na eternidade você vai ter uma vida gloriosa. Na eternidade você vai ter uma vida plena. Na eternidade, por meio da ressurreição, você vai usufruir da presença e da graça do Senhor. Então, por mais que essa vida não seja a vida que você quer, tenha plena convicção de que Jesus vai te dar uma vida eterna, um corpo ressuscitado, e lá você vai usufruir a bênção e a graça do Senhor. Por isso, meus irmãos, a ressurreição é a premissa exclusiva da nossa fé cristã. A ressurreição é o elemento essencial da nossa fé em Jesus Cristo. A ressurreição é o elemento que distingue a nossa fé de todas as outras formas de fé. A ressurreição é o elemento que existe apenas dentro do conceito do Evangelho. A ressurreição se torna a base da nossa fé. A ressurreição se torna a base do Evangelho. Por isso que ela é importante. Por isso que ela é significativa. É por isso que nós cremos na ressurreição. Segundo lugar, segundo pensamento que eu quero dividir com você. O Evangelho da ressurreição está alicerçado nas Escrituras. O Evangelho da ressurreição está alicerçado, pautado, descrito, sustentado, comprovado, previsto nas Escrituras. Quando nós falamos de um Evangelho, de um Cristo que ressuscitou, nós falamos disso porque a Bíblia fala e a Bíblia comprova e a Bíblia evidencia que esse Evangelho da ressurreição tem a sua base na própria palavra e a palavra é também o próprio Deus. A mensagem de Paulo não veio dele mesmo.
Lá no versículo 3, Paulo diz: porque primeiro eu vos entreguei o que também recebi. Capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 23, quando Paulo está falando sobre a ceia: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, em dois momentos, Paulo está falando: eu estou entregando para vocês algo que não vem de mim, algo que não é meu, aquilo que eu não inventei, o que eu não criei. Eu estou entregando para vocês algo que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Então a mensagem do Evangelho, a mensagem da ressurreição, está pautada nas Escrituras. Não é invenção do apóstolo Paulo, não é invenção dos discípulos, não é invenção de nenhum líder da igreja. É algo que está previsto na própria Bíblia. Ele recebeu do Senhor a mensagem original, a mensagem que o próprio Senhor pregou, a mensagem que o próprio Cristo ministrou. Paulo apenas está transmitindo essa mensagem. E as Escrituras, elas atestam dessa mensagem: um Cristo que morreu, um Cristo que foi sepultado, um Cristo que ressuscitou e um Cristo que vivo aparece às pessoas. Verso 3 do capítulo 15: primeiro vos entreguei o que eu recebi, 2 pontos. Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí Paulo diz: segundo as Escrituras. Depois no verso 4, ele foi sepultado, ele ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, que escrituras são essas que Paulo está se referindo? São as escrituras do nosso Antigo Testamento. Ou Paulo está citando aqui a Taná dos judeus, que é a Torá, a lei e os profetas. Paulo está dizendo: o que eu estou ensinando para vocês não veio da minha cabeça. O que eu estou ensinando para vocês está registrado na lei, no Antigo Testamento, nos profetas, nos salmos, na palavra do Senhor. As Escrituras aqui compreendem todo o que nós hoje temos como Antigo Testamento. Até porque o Novo Testamento ainda não estava fechado, produzido, quando Paulo estava escrevendo aos Coríntios. Então, se nós pegarmos todo o Novo Testamento e descartarmos ele, meus irmãos, nós vamos ter toda uma escritura com elementos que apontam para Cristo, apontam para o Messias, apontam para, segundo Paulo está dizendo aqui, aquele que morreu, aquele que foi sepultado, aquele que ressuscitou. Essa mensagem está alicerçada na palavra de Deus. Primeiro elemento que Paulo cita: Cristo morreu. Morreu pelos nossos pecados, ele diz. A cruz é o centro do Evangelho. A cruz está no centro do Evangelho de Cristo. Jesus nasceu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Então a cruz é a essência do Evangelho. Sem o nascimento, sem a cruz e sem a ressurreição, nós não teríamos Evangelho. Ele morre, ele é sepultado e ele ressuscita. Esta é a essência do Evangelho do apóstolo Paulo. E esses elementos têm o testemunho das Escrituras. Tem os elementos da Escritura. Só para os irmãos terem uma percepção, eu não vou me alongar aqui, porque nós vamos gastar muito tempo. Mas só sobre a morte de Jesus, só sobre o anúncio de que Jesus morreria, você vai encontrar 4 textos no Antigo Testamento. Isaías 53, Salmo 21, Salmo 68 e Zacarias 12. Lá no livro de Isaías 53, Isaías prediz que Jesus ia sofrer. Isaías prediz que Jesus iria morrer junto com malfeitores. O Salmo 21, o salmista diz de que as mãos e os pés de Jesus seriam furados. O Salmo 21 diz que ele seria escarnecido, ele seria desprezado. O Salmo número 21, apontando para Jesus, diz que as suas vestes seriam sorteadas entre os soldados. O Salmo 68, o salmista diz que dariam vinagre para que Jesus bebesse, e isso aconteceu. Nós lemos isso nos relatos dos evangelhos. Zacarias 12 diz que ele teria o seu lado transpassado, furado, e assim aconteceu. Então, meus irmãos, o Antigo Testamento, as Escrituras, apontam para a morte de Jesus. Paulo continua dizendo ainda, no versículo 4 de Coríntios 15, ele foi sepultado, segundo as Escrituras. E aí nós vamos para Isaías 53, versículo 9. Diz que ele seria colocado num túmulo de ricos.
Os 4 evangelhos falam sobre o sepultamento de Cristo, que ele saiu, desceu da cruz, ou foi tirado da cruz, foi colocado no sepulcro. Além dos 4 evangelhos, o profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 9, diz que ele seria colocado num túmulo de ricos, e assim aconteceu. Quando Nicodemos vai e pede o corpo de Jesus, Nicodemos coloca Jesus na sua própria cova, e Nicodemos era um homem da alta sociedade. Então a palavra se cumpre no sepultamento de Jesus Cristo. E Paulo vai avançando, ele diz ainda no versículo 4, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Além do versículo 15, do capítulo 15 de Coríntios, aonde diz assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, ou seja, Deus ressuscitou. A quem não ressuscitou, de fato, os mortos não ressuscitam. Então Paulo está dizendo, olha, se nós pregamos que Jesus ressuscitou, que Deus o ressuscitou, isso não aconteceu, nós somos mentirosos. Além do túmulo vazio, que os evangelhos relatam para nós. O Salmo número 16, verso 10, Isaías 53, de 8 a 10, prenunciam a ressurreição de Jesus Cristo. Nós não temos tempo hábil para ler esses textos, meus irmãos, mas depois você vai poder pegar esse esboço e analisar ele com calma. Todos esses versículos, todas essas referências apontando para Cristo, apontando para a morte, como Paulo diz no verso 3, apontando para o sepultamento no verso 4 e para a sua ressurreição no verso 5, conforme as Escrituras. Então, meus queridos, o Evangelho da ressurreição, ele está alicerçado na palavra de Deus. O Evangelho está alicerçado na ressurreição. E a ressurreição, ela é comprovada, ela é ratificada pelas Escrituras. Só no Antigo Testamento existem aproximadamente 300 profecias que foram cumpridas por Jesus Cristo. Aproximadamente 300 profecias no Antigo Testamento foram cumpridas na pessoa de Cristo. Paulo não está ensinando uma doutrina nova. Paulo não está ensinando algo da sua mente. Ele está transmitindo aquilo que as Escrituras já estavam dizendo que aconteceria. As profecias anunciam a pessoa, as ações e as doutrinas de Cristo. E para que não reste nenhuma dúvida, meus irmãos, você pode depois fazer uma pesquisa aonde nós podemos encontrar Cristo em cada um dos 66 livros da Bíblia. Se você tiver um tempo depois e acesso à internet, procura Cristo nos 66 livros da Bíblia. Em cada um dos 66 livros vai ter uma referência a Jesus Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, em cada livro, Jesus está ali, presente, ou representando, ou trazendo alguma mensagem, alguma ilustração. Em cada um desses livros, Jesus está lá. É por isso, queridos, que o Evangelho da Ressurreição, ele está alicerçado na Palavra de Deus. Por isso que nós cremos nesse Evangelho. Terceiro e último lugar, a ressurreição prova que Cristo vive. E se Cristo vive, eu posso vê-lo. Olha o que diz o verso 5 até o verso 8 do texto que nós estamos lendo em 1 Coríntios capítulo 15. A ressurreição prova que Cristo está vivo, e se Ele está vivo, você pode se encontrar com Ele. O texto continua dizendo, no verso 5, e apareceu a Cefas. Cefas é o mesmo apóstolo Pedro. Depois apareceu aos 12, ou seja, os 12 apóstolos. Verso 6, depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. E Paulo enfatiza, muitos desses 500 eles estão vivos. Você pode ir lá e pode conversar com eles vão falar que de fato viram Jesus. Alguns, Paulo completa, já morreram, verso 7. Depois apareceu a Tiago. Tiago, provavelmente aqui é o irmão, ou meio-irmão de Jesus Cristo. E Paulo ainda fala, e apareceu a todos os apóstolos. E no verso 8, e depois de todos, apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo. A lista do apóstolo Paulo, irmãos, não está completa. Não é uma lista exaustiva das aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Porque essa lista de Paulo não contempla, por exemplo, as aparições de Jesus para as mulheres.
Não que Paulo fosse machista ou qualquer coisa nesse sentido, mas ele simplesmente não menciona. Mas nos evangelhos nós podemos ler que Jesus apareceu a mulheres. Só para você ter uma ideia, em Mateus capítulo 28, no verso 9 e no verso 10, logo depois da ressurreição, no domingo de manhã, as mulheres vão ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Elas chegam lá, a pedra estava removida, e então elas estão voltando tristes. E aí Jesus se apresenta para elas e diz: olha, voltem e digam aos discípulos que eu estou vivo. Jesus aparece para aquelas mulheres. Por exemplo, Paulo não cita a aparição a Maria Madalena, Marcos capítulo 16, verso 9. Marcos registra que Jesus aparece a Maria Madalena, depois que ele havia ressuscitado. A lista de Paulo não contempla a aparição aos discípulos no caminho de Emaús. Marcos capítulo 16, 12, 13 e Lucas capítulo 24, do 13 até o 35. Depois da morte de Jesus, os discípulos estão voltando para casa, caminhando, indo para casa. E de repente um homem se apresenta e se coloca para caminhar com eles. Eles não reconhecem que era Jesus. Mas quando eles chegam lá em Emaús, e Jesus então parte o pão, os olhos deles se abrem, eles reconhecem Jesus. E eles falavam um para o outro: o seu coração não começou a arder quando ele começou a conversar conosco? Então Paulo não fala que Jesus aparece a esses discípulos. Mas ele cita aqui a aparição a Pedro. E essa aparição a Pedro, meus irmãos, ela é muito importante. Lucas 24, 34 e João capítulo 21. Jesus faz questão de aparecer a Pedro pessoalmente, porque Pedro tinha uma grande dívida a saldar ainda com Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Então Jesus vai e se apresenta e restaura Pedro, e Pedro se torna uma grande bênção agora para o Senhor. Ele aparece aos 12 apóstolos, Lucas capítulo 24, 36. Ele aparece para esses homens que eram os seus discípulos mais próximos. Aparece aos 500 irmãos, Mateus 28, 16, Atos capítulo 1, verso 4. A maioria estava ainda vivo, segundo o apóstolo Paulo, mesmo que alguns já tenham morrido. Aparece a Tiago, o meio-irmão de Jesus. E os comentaristas dizem que essa aparição a Tiago é o que levou Tiago à conversão, porque até então a Bíblia relata que os irmãos de Jesus não criam nele. Mas nós vamos ver na palavra de Deus, depois da ressurreição, que Tiago agora ele está junto com a igreja, ele faz parte da igreja, lá no livro de Atos capítulo 1, versículo 4. Então, segundo os estudiosos, Tiago, o meio-irmão de Jesus, quando vê Jesus ressuscitado, ele creu em Cristo. E agora ele se une à igreja. E por último, Paulo diz: ele aparece a mim. Atos capítulo 9. Paulo indo a Damasco prender os cristãos, maltratar os cristãos, trazer esses cristãos de Damasco presos para Jerusalém, para serem açoitados, para serem julgados, para serem mortos. E quando ele está indo no caminho, indo perseguir a igreja, perseguindo a igreja, uma luz brilha, e Paulo então cai por terra, e Jesus começa a falar com ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Jesus se apresenta a esse homem, e Jesus comissiona Paulo agora para levar a mensagem do Evangelho. Amados irmãos, desde então, Jesus ainda continua aparecendo. Ele não cessou, ele não parou de aparecer para homens e para mulheres. Até hoje Jesus está se manifestando. Até hoje ele continua aparecendo. Ele continua visitando a mim, a você. Se você está aqui, se você entregou a sua vida a Jesus, se você foi salvo pela graça, é porque algum dia, em algum momento, em alguma situação, Jesus apareceu a você, como apareceu a Paulo e a todos esses outros irmãos. E é essa a convicção que eu tenho, que Jesus está vivo, porque Ele tem se manifestado na minha vida. Ele não mudou. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que apareceu a Pedro, a Paulo, aos apóstolos, às mulheres, é o Jesus que durante esses 2000 anos se manifesta a homens e a mulheres e ainda hoje quer se manifestar a nós de maneira íntima, pessoal, transformadora e salvadora. Ele quer aparecer a você para mudar a sua vida. Amém? Você coloca de pé em nome de Jesus.